Nós assistimos às batalhas, celebramos as vitórias e choramos as perdas, mas raramente paramos para perguntar o que esses símbolos estão tentando nos dizer sobre nós. Porque toda grande obra faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela conta uma história e constrói um espelho. E símbolos são o vidro desse espelho. No dicionário de símbolos, um símbolo nunca é apenas um objeto. Ele é um condensador de significado. É uma imagem pequena carregando uma ideia enorme. E é aqui que One Piece se torna maior do que parece. Mesmo quando Eiichiro Oda não está conscientemente pensando em arquétipos, essas imagens já vivem na cultura humana há milênios. Elas atravessam mitologias, rituais de passagem, tradições tribais e narrativas de heróis. Jung chamaria isso de arquétipo, padrões simbólicos que emergem repetidamente nas histórias humanas. Mas não precisamos do termo técnico para sentir o efeito. Sentimos quando um crânio sorri, quando o chapéu muda de dono, quando uma cicatriz corta o peito de alguém, quando uma simples letra carrega um destino e quando um navio vira casa. Esses não são apenas detalhes de roteiro, são pontos de contato com algo universal. E talvez seja por isso que One Piece atravessa gerações. Não é apenas uma aventura marítima, é uma mitologia moderna disfarçada de mangá. Hoje, nós vamos revisitar 5 símbolos que já apareceram nos meus shorts, mas desta vez sem pressa. Vamos aprofundar, porque cada um deles revela uma camada diferente da mesma pergunta que atravessa toda a obra. O que significa ser livre em um mundo que tenta definir quem você deve ser? E quando começamos a observar com atenção, percebemos que os chapéus de palha não estão apenas navegando pelos mares. Eles estão atravessando símbolos que falam sobre identidade, morte, legado e pertencimento. E o primeiro deles já está tremulando ao vento. Símbolo 1. A bandeira, o riso diante da morte. Existe um detalhe em One Piece que passa despercebido pela maioria. A caveira da bandeira dos chapéus de palha está sorrindo. No imaginário universal, a caveira é o símbolo máximo da morte. No dicionário de símbolos, ela representa a transitoriedade, o fim inevitável, a lembrança de que tudo passa, o que na tradição medieval era chamado de memento mori. Mas aqui acontece algo subversivo. Ela sorri. Esse detalhe muda tudo, porque o sorriso diante da morte não é negação, é aceitação. Em mitologias antigas, atravessar a morte simboliza transformação. Não é o fim, é passagem. O herói precisa morrer simbolicamente para renascer maior. A bandeira pirata tradicional impõe medo. A dos chapéus de palha declara algo mais profundo. Eu sei que posso morrer e ainda assim escolho viver livre. Não é sobre violência, é sobre assumir o risco da própria existência. Toda vez que Luffy levanta aquela bandeira, ele está afirmando uma escolha existencial. Viver com intensidade, mesmo sabendo da fragilidade. E talvez por isso ela queime tão forte em momentos cruciais. Quando a bandeira é ameaçada, não é um pedaço de pano que está sendo atacado, é a identidade do grupo. Sorrir diante da morte não é deboche, é liberdade. A verdadeira rebeldia não é desafiar o mundo, é sorrir sabendo que ele pode acabar. E essa é a primeira camada, mas há algo ainda mais íntimo que essa bandeira. Algo que não representa um grupo, representa um legado. Símbolo 2. O chapéu de palha, herança invisível. O chapéu parece simples demais para carregar tanto peso. Palha, leve, comum. Mas na simbologia universal, o círculo, forma básica do chapéu, representa continuidade, eternidade e ciclo. Quando Shanks entrega o chapéu para Luffy, não é apenas um gesto afetivo, é um ritual de passagem. Em muitas culturas, objetos herdados funcionam como talismãs. Eles carregam não apenas memória, mas missão. São marcadores de identidade. O chapéu de palha não é só proteção do sol, é responsabilidade. Ele conecta 3 gerações, Roger, Shanks e Luffy. Uma linha invisível atravessando o tempo. Na psicologia simbólica, herdar algo assim representa aceitar um chamado. O indivíduo deixa de viver apenas para si e passa a carregar um propósito maior que sua própria história.
Por isso, o chapéu nunca é tratado como acessório. Ele é guardado, protegido, confiado a outros apenas em momentos críticos. Quando Luffy coloca o chapéu antes de uma batalha decisiva, aquilo funciona como uma coroação. Não é ego, é alinhamento com o próprio destino. O objeto mais simples da tripulação é também o mais carregado de significado, um chapéu leve que sustenta gerações. Quando Luffy diz que devolverá o chapéu ao se tornar um grande pirata, aquilo deixa de ser lembrança e vira compromisso. Alguns objetos não protegem do sol, protegem quem você escolhe ser. Mas existe um símbolo que vai ainda mais fundo. Não é algo que se carrega, é algo que se marca no próprio corpo. E ele porta como uma verdade impossível de esconder. Símbolo 3. A cicatriz, a marca que não se apaga. Em One Piece, cicatrizes nunca são apenas desenho, elas são memória solidificada. No simbolismo universal, a cicatriz representa transformação através da dor. Diferente de uma ferida aberta, ela já foi atravessada, já sangrou, já queimou, agora virou uma marca permanente. Pense na cicatriz em X no peito do Luffy. Ela não é só consequência de uma guerra, ela é o lembrete de um limite. Até aquele momento, Luffy parecia invencível, impulsivo sim, imprudente muitas vezes, mas inabalável. A cicatriz quebra essa ilusão. Na mitologia do herói, existe sempre um momento de queda, uma ruptura que força amadurecimento. A cicatriz é o selo dessa travessia. Ela diz: você não é intocável e, ao mesmo tempo, você sobreviveu. Isso é poderoso porque conecta com algo universal. Todos carregamos cicatrizes, experiências que nos cortaram, mas também nos moldaram. Em muitas culturas antigas, marcas no corpo eram sinais de iniciação. O jovem precisava atravessar dor para ser reconhecido como adulto. A cicatriz de Luffy marca exatamente isso. Depois dela, ele não luta apenas por aventura, ele luta com consciência do que pode perder. A maior prova de força de Luffy não está em sua forma mais poderosa, está na marca que ele não consegue apagar. Aquela cicatriz não mostra onde ele quase morreu, mostra onde ele começou a crescer. Algumas marcas não mostram onde fomos feridos, mostram onde deixamos de ser os mesmos. Mas se a cicatriz fala de dor e amadurecimento, o próximo símbolo fala de algo ainda mais abstrato, algo que não aparece no corpo, mas define destinos inteiros. Símbolo 4. A vontade do D, o nome como destino. Poucas coisas são tão misteriosas em One Piece quanto a inicial D. Um ponto, uma letra, um vazio carregado de significado. Na tradição simbólica, o nome nunca é apenas identificação. Em diversas culturas antigas, conhecer o verdadeiro nome de alguém significava conhecer sua essência. A letra D funciona como um arquétipo do segredo ancestral. Ela conecta personagens separados por gerações, ideologias e até lados opostos do conflito. O mais fascinante é que ninguém explica totalmente o que ela significa, e isso é intencional. Símbolos poderosos não se esgotam na definição, eles provocam. Na psicologia, aquilo que não é totalmente revelado ativa o inconsciente coletivo, mantém o mistério vivo. A vontade do D parece representar algo maior que indivíduos, uma força que desafia sistemas rígidos, uma energia que confronta estruturas autoritárias. Repare no detalhe recorrente. Personagens com D costumam sorrir diante da morte, como se essa letra carregasse um pacto com a liberdade. Alguns nomes identificam quem você é, outros revelam por que você nasceu, mas ainda está faltando algo essencial, porque nenhum desses símbolos existiria sem um espaço onde todos eles se encontram, e esse espaço flutua sobre o mar. Símbolo 5. O navio, casa em movimento. Em One Piece, o navio nunca foi apenas transporte, ele é território. Na simbologia, o barco representa a travessia. É o veículo que leva o herói de um mundo conhecido para o desconhecido. Em mitologias antigas, embarcações atravessavam rios que separavam vida e morte, ignorância e iluminação. Mas aqui acontece algo mais íntimo. O Going Merry e depois o
Thousand Sunny não são só meios de deslocamento, são casas. E casa, simbolicamente, é identidade compartilhada. É o espaço onde o indivíduo deixa de ser sozinho e passa a ser parte de algo. Repare como o navio sempre aparece como refúgio após batalhas. É onde as tensões se dissolvem, onde os sonhos são reafirmados, onde o grupo se reorganiza. Na psicologia simbólica, atravessar o mar representa enfrentar o inconsciente, o vasto, o imprevisível, o que não pode ser controlado. O navio é a estrutura que impede o afogamento. Sem ele, o caos engole tudo. Isso torna a despedida do Going Merry uma das cenas mais poderosas da obra. Não é só a perda de um objeto, é a despedida de uma fase da vida. Quando o Merry afunda, não é só madeira que queima, é uma fase inteira da jornada. Toda vez que o navio muda, o grupo também muda. Algumas casas não têm endereço fixo, elas navegam com você. E agora, as peças estão completas, mas símbolos isolados são apenas imagens. O que importa é o que acontece quando todos eles se encontram. Símbolo final. Conclusão: a mitologia viva. Se você olhar isoladamente, cada símbolo parece apenas um detalhe de roteiro em One Piece. Uma bandeira estilizada, um chapéu simples, uma cicatriz marcante, uma letra misteriosa e um navio carismático. Mas juntos, eles formam uma arquitetura simbólica. A bandeira ensina a sorrir diante da morte. O chapéu ensina a carregar um legado. A cicatriz ensina que dor também é iniciação. A letra D aponta para um destino que desafia sistemas. O navio lembra que ninguém atravessa o caos sozinho. Isso não é coincidência narrativa, é estrutura mítica. Grandes histórias sobrevivem porque dialogam com símbolos que já vivem dentro de nós. Mesmo quando o autor não constrói tudo de forma consciente, ele bebe da mesma fonte cultural que moldou mitologias antigas, épicos gregos e lendas orientais. One Piece funciona como uma mitologia moderna porque toca nesses arquétipos sem anunciá-los. Ele nunca anuncia o tema, ele faz você sentir. Liberdade não é explicada, ela é vivida. Herança não é discutida, ela muda de mãos. Amadurecimento não é declarado, ele deixa marcas. Destino não é gritado, ele aparece em uma inicial. Pertencimento não é prometido, ele é construído, madeira por madeira. E talvez seja por isso que a obra atravessa gerações, porque no fundo, a jornada de Luffy não é só sobre encontrar o One Piece, é sobre descobrir quem você é quando decide viver segundo sua própria vontade. E aqui está a parte mais interessante. Quanto mais você revisita esses símbolos, mais eles revelam camadas novas. Eles não se esgotam, eles crescem junto com quem assiste. E isso é sinal de mito verdadeiro. Se você quiser mergulhar em mais símbolos escondidos em One Piece, curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta: queremos mais símbolos, porque esse mar ainda está longe de revelar tudo. Histórias ganham força quando são compartilhadas, porque no fim, histórias nunca são apenas histórias. Elas revelam quem somos, no que acreditamos e como escolhemos enxergar o mundo. Até!